Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde, Alex, tudo bem? Olha, apesar que tá o sol aqui muito forte, agora Aqui tá também fazendo muito 24 forte. graus, mas aqui é boa noite, né? São Boa 8 noite, boa horas e 6 noite. minutos aí. Hoje Boa um noite pouquinho para você que atrasado, está aqui em peço Portugal. desculpas. Boa noite para você que está aqui em Portugal e algumas pessoas da África também que nos acompanham. E boa tarde para o pessoal do Brasil, das Américas que nos acompanha também, tá? E alguns países também da África que nos Exatamente. acompanham. Exatamente, boa tarde a Olha, todos, temos um mais boa uma noite aqui, vez. boa noite ao Vitor, boa noite a Exato. Catarina. O pessoal está a entrar Mas aqui. muito bem-vindos a Boa mais uma tarde, quinta-feira, Anderson. mais um IT Chat nesta quinta-feira. Vi ali que o horário continua errado. Vamos trocar isso, pessoal, porque agora a gente está testando esse novo horário de 16 horas Brasil, de 20 horas Portugal. Meu nome é Rosane Marques, eu sou fundadora e CEO da IT Recruiter, para quem não me conhece, sempre acompanhado aí do meu grande parceiro e amigo Alex Seles. Então, todas as quintas-feiras aqui, né, Alex? Então, vamos lá. Então, chegou Exatamente, a mais gente uma mudou o horário por quinta-feira. conta da Malta de Portugal, né? Que Sim. a diferença de 4 horas pesa um pouquinho para as pessoas em Portugal, então a gente está fazendo esse teste, de repente for um horário que fique bom para todos, tá? E olha, esse mês de julho e o mês de agosto temos muita novidade. Vamos ter até o nosso primeiro IT Chat em inglês, né? Vamos entrevistar o COO do Exata. Scrum.org, tá? Vamos ouvir um pouquinho aí sobre o framework do Scrum.org, nada mais é uma organização feita pelo inventor, né? Desse framework Scrum. Então, temos muitas pessoas, vamos ter especialista em LinkedIn, vamos ter muitas pessoas que têm bastante conhecimento aí para contribuir aqui para a comunidade. Vai ser muitos delongas, Rô. Vamos falar um pouquinho, então, da nossa Para entrevista que vai ser hoje, nosso sim, bate-papo? assim, para quem não conhece, todas as quintas-feiras estamos, né, aqui trazendo mentes brilhantes, né, falando sempre de tecnologia, que é o que a gente gosta de falar, bem que a gente vai aí falar um pouco também de Come to Portugal, então a gente vai mudando um pouquinho, mas hoje a gente tem o prazer de trazer um tema bem interessante, que é o mercado de CRM e ERP, como que isso está transformando os negócios com tecnologia integrada. Então já vamos lá trazer o Marcel para vir falar com a gente, o que você acha? Coloca o Marcel aí, então, nosso Engage Manager. Opa, seja Olá, bem-vindo, Marcel. olá, pessoal, boa noite. Prazer estar Boa aqui com vocês. noite. Eu que acompanho aqui algumas lives aqui já de algumas lives que já aconteceram e é muito legal a iniciativa de vocês e um prazer estar aqui trocando ideias com vocês, falando um pouquinho do que está acontecendo no mercado, o que tem de novo e estou aqui muito entusiasmado de poder trocar informações com vocês. Legal, legal. Vai lá, Alex, apresenta o Marcel. Olha, eu vou apresentar o Marcel para você que não conhece o Marcel. Vou te apresentar aqui agora e você vai ficar fã dele, tá? Aí depois, Marcel, depois que eu fizer uma pequena apresentação sua, você complementa a apresentação, tá? Para você que não conhece o Marcel, primeiro ponto. O Marcel, ele atua mais de 20 anos como consultor de TI, tá? Ele é atualmente cofundador e diretor da Nivus, tá? Que é focado em ecossistema de CRM e RB. Ele também é cofundador da Soin, né? Uma empresa de sucesso aqui em Portugal, e também da KCS IT, que é outra empresa gigante aqui de Portugal, sempre movendo inovação em TI, né? Ele também já atuou na CP Cloud, na Deloitte, entre diversas outras empresas. Então, o background que ele tem é um background gigante. O network que ele tem é um network gigante. Então, não é qualquer pessoa que está aqui que a gente vai entrevistar. Nós estamos a entrevistar o Marcel Araújo, tá? Vamos lá, Marcel, fala um pouquinho aí de ti aí para as pessoas te conhecerem melhor. Obrigado, Alex. É um pouco disso que você falou. Acrescentando aqui alguns detalhes na apresentação, nesses últimos 8 anos, eu estou aqui em Portugal, então é dividido aqui a minha experiência, né? Nos últimos 8 anos, estou aqui em Portugal. A KCS IT foi uma empresa que me abraçou, né? No grupo Mungi, em 2017. E aí a gente teve a oportunidade de fazer muitas coisas bacanas, né? Eu já vinha
mais de 15 anos de experiência no mercado de RP e CRM no Brasil. E quando cheguei aqui em Portugal, em 2017, a Capa CST me abraçou e a gente teve a oportunidade de desenvolver muitas coisas legais, a prática de RP, a prática de SAP, né, maioritariamente falando, a prática de CRM. Depois, com o desenvolvimento dessa prática, a gente criou uma marca nova, né, a Soulin. A Soulin nasceu fruto de todo o trabalho que a gente desenvolveu dessas práticas de Salesforce e CRM. E agora a Nivus chega com mais atualizada, mais focada em determinados modelos de negócio, com muito aprendizado do que é o mercado europeu. Então, a gente tem muita coisa aqui para falar de CRM, de RP, de como que essas duas soluções se interagem e como que a Nivus encara essas duas soluções para o mercado. Legal, legal, Marcel. Sem dar spoilers aí, para quem nos acompanha todas as quintas-feiras, eu brinco que eu sempre gosto de começar do começo, quando a gente fala aqui nas nossas lives. Então, vamos começar do começo. Explica, por favor, o que são as soluções de CRM, né, que é o Customer Relationship Management, e o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, para todos os presentes. E conta quais são as principais tendências do mercado que você vê para essas duas tecnologias atualmente. Então, é uma pergunta que parece óbvia, mas não é, né? Porque eu fiz faculdade na década de 90 e estudei em 2 ou 3 disciplinas falando sobre RP e CRM, né? Ainda em conceitos e algumas aplicações ainda de mercado na década de 90, né? E muita coisa evoluiu, né? Muita coisa mudou. Ou seja, essas mesmas siglas, essas mesmas nomenclaturas, esses mesmos ecossistemas, que eu acho que hoje a gente pode chamar, acho que a forma melhor de se abordar essas duas soluções como ecossistema, evoluiu muito. Mas a gente, depois de 20 e poucos anos que eu trabalho com esses dois ecossistemas, a gente consegue ver de uma forma absolutamente diferente, né? Então, por mais que sejam, todo mundo conhece, muita gente conhece o que é CRM, né? Que é o Customer Relationship Management, ou seja, é a gestão de relacionamento com o cliente, é toda a experiência do cliente. Isso começou lá no passado, com soluções cliente-servidor, acompanhando ali alguns movimentos de clientes, principalmente na área de telecom. A área de telecom era muito forte na parte do CRM, impulsionava o comportamento dos utilizadores, né, dos usuários, dos clientes de telecom, como exemplo aqui de solução lá no passado de CRM. E o RP era toda a parte de compliance, né? Quando a gente falava de RP, eram empresas que tinham toda a sua estrutura de processos muito bem definidas, muito bem esclarecidos, muito bem adaptados àquilo que é a gestão e a integração entre as áreas das empresas. Portanto, quando a gente olha para o passado, a gente vê essas duas soluções trabalhando separadamente. Isso mudou ao longo dos anos, né? Hoje a gente vê o CRM e o RP cada vez mais integrados, né? Da forma como as empresas hoje elas se comportam, né? Tudo que as companhias, como elas querem se colocar para o mercado, elas, sem dúvida nenhuma, elas vão contar com o apoio de soluções de CRM para poder gerir aquilo que é seus clientes, como que os seus clientes se comportam, como que melhora o atendimento dos seus clientes e, consequentemente, como que isso se interage, como que essas informações elas fluem dentro da estrutura da empresa através de um RP. Então, essas duas soluções, cada vez mais, por mais que sejam nomenclaturas muito difundidas e muito conhecidas no mercado, elas são absolutamente, passaram e acabam sendo propulsores de grandes inovações tecnológicas e hoje são soluções absolutamente diferentes daquilo que eram 2 décadas atrás.
Você estava comentando aí sobre a importância, né, de uma empresa, por exemplo, fazer a gestão do relacionamento com o cliente, né? E eu acho que, para mim, é fundamental, porque o cliente, você tem lá os SLAs, né, que seriam os seus níveis de acordo, né, do seu serviço, né, Service Level Agreement, e que você consegue pontuar o serviço de TI ou o serviço de VS, se atender a expectativa do cliente ou não, se o nível de atendimento tá no que é esperado do cliente. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, porque nem tudo são flores, né? Então, quais seriam realmente os desafios que as empresas enfrentam hoje para poder implementar um RP e um CRM? O Alex, é um ponto absolutamente interessante, porque os principais desafios não mudaram, por incrível que pareça, né? Para mim, um dos principais desafios de implementar soluções como essa é ainda a resistência a resistência cultural das empresas, a resistência da mudança. Isso é o grande, para mim, é o grande desafio de você ter um projeto executado com excelência dentro das organizações. Você trazer a organização para dentro daquilo que é os benefícios que trazem soluções como essas é fundamental. Esse é o primeiro passo para você pensar numa solução que possa cobrir tanto a parte do CRM, né, da relação com o cliente da empresa, como a própria gestão dos processos internos através da melhor escolha do ERP. Então, o primeiro passo continua sendo, para mim, apesar dos anos, ainda a resistência à mudança, o impacto cultural que isso tem. É fundamental que isso seja muito bem difundido e muito bem patrocinado dentro das estruturas. Engraçado que a gente fala muito de várias tecnologias aqui nas quintas-feiras, no nosso IT Chat, e muitas das respostas desses desafios é esse, né? É a resistência que as empresas têm, né? Nós, particularmente, implementamos recente um sistema de né, CRM com RP estruturado, uma coisa só, e você vê, assim, existe mentalidade que precisa ser mudada, existem, né, processos que precisam ser implementados, e é bem engraçado, né, interessante que você realmente precisa fazer uma mudança de mindset, né, de todos nessa cadeia, né? Exatamente. Mas vamos lá. Como a gente falou antes, você, né, é o cofundador aí da Nivus. Conta como é que nasceu essa vontade de criar uma empresa focada nesse nicho de soluções e que caminhos que você enxerga aí para a Nivus agora, que eu entendo que seja uma empreitada sua, né? Porque tanto na vida passada, Deloitte, Soi, KPCS IT, você, né, não era, vamos dizer que não era um filho 100% seu. E agora a Nivus é um filho, né, 100% seu, né? Você está confundando. Conta um pouco para a gente desse desejo e como que você vê isso para frente. Então, Rosana, eu acho que assim, olhar para as soluções, hoje o mercado, a Nivus, ela nasce com uma proposta muito clara, né? De olhar para esses dois ecossistemas de uma forma integrada. E diferentemente de algumas empresas, e cada uma tem seu olhar estratégico para aquilo que é o seu negócio, a Nivus, ela olha para esses dois ecossistemas como uma forma conjunta de ver a evolução de uma empresa. Então, por exemplo, como eu estava dizendo na pergunta anterior do Alex, anteriormente a gente tinha processos árduos de escolha de software, de escolha de RP, definição de soluções, a mesma coisa para CRM. Eu acho que a Nivus ela vem com a proposta de olhar esses dois ecossistemas de uma forma cada vez mais integrada. Dentro do próprio mercado, existem soluções, empresas que trabalham com essas soluções, não conseguem, de fato, fazer os dois universos seguirem com a mesma capacidade de entrega,
né? Você vê soluções de mercado que são muito boas em determinados, são muito boas e são referências em RP, mas não tem a mesma representatividade e nem o mesmo resultado no CRM. Então, são soluções que acabam se complementando através das experiências dessas empresas, e a Nivus, ela vem para preencher essa lacuna, né, de olhar para esses dois ecossistemas, perceber a mudança que esses dois ecossistemas tiveram ao longo desses anos, né, e eu tive a oportunidade de acompanhar nas duas últimas décadas o que mudou de fato dentro desses dois ecossistemas e como que a gente consegue posicionar a Nivus para poder suportar e apoiar os nossos principais parceiros e clientes com iniciativas voltadas para esses dois ecossistemas. E aí a gente está falando de um pool de aplicações, um pool de players importantes. A Nivus, é importante dizer que tem um posicionamento absolutamente agnóstico, apesar de nós avaliarmos soluções que são pioneiras no mercado, e eu tenho segurança em assumir aqui algumas parcerias que a gente criou ao longo desses anos. O fato, por exemplo, de a gente trabalhar muito com SAP no que diz respeito ao ERP, trabalhar muito com Microsoft e Salesforce naquilo que diz respeito a CRM, sem ignorar, como é óbvio, outras aplicações, quando a gente vê oportunidades de trabalhar determinadas soluções, determinadas funcionalidades, mas o mais importante a Nivus olhar para esses dois ecossistemas e perceber que qualquer empresa, seja empresa já muito bem estruturada, empresas de grandes estruturas, ou até aquelas que estão nascendo agora, poder convergir essas duas soluções. Porque qualquer solução, qualquer empresa, assim como a Nivus, que está nascendo agora, ela tem que ter um olhar muito, muito claro daquilo que como que funcionam os seus processos internos e como que a gente quer projetar a Nivus para o mercado. E sem o RP e sem o CRM muito bem difundido, muito bem trabalhado, muito bem integrado, a gente não consegue fazer com que isso flua da melhor maneira possível. Deixa eu só, antes do Alex fazer a pergunta dele, você começou a dar exemplos, e eu deveria ter pedido isso também no coisa. Me fala mais, quais são as tecnologias mais conhecidas de CRM e ERP, só para a gente posicionar o público aqui. Se a gente pensa em ERP, existem várias soluções de ERP no mercado, né? Quando a gente fala, maioritariamente a Nivus, ela trabalha com SAP, e a SAP está muito bem posicionada naquilo que são as grandes organizações, as grandes empresas, né? Esse foi um movimento que começou lá no final da década de 90, metade da década de 90, com grandes organizações implantando SAP, né? E SAP propõe e acaba proporcionando para as empresas você ter um controle dos seus processos internos de uma forma muito sólida. Empresas grandes também que têm papéis no mercado, a solução SAP acaba sendo uma solução diferente, sendo um diferencial em termos de você posicionar a sua empresa até por abertura de capital, por uma questão compliance. Então, o SAP é uma empresa que tradicionalmente ela tem por ter uma característica muito forte dos seus controles internos. Então, é muito importante que as empresas adaptem-se ao SAP do que o SAP se adaptar a cada forma de trabalhar das empresas. Está aí a questão do impacto organizacional, o impacto da resistência à mudança que a gente falou anteriormente. Mas existem outros RPs no mercado, né? Tem algumas soluções de nicho, né, que trabalham com o setor automotivo, que trabalham com a parte, a Microsoft tem vindo a trabalhar muito com a parte do Microsoft Nave, tem a Oracle, que já tem um mercado tradicionalmente posicionado em algumas geografias. Existem outros RPs para pequenas e médias empresas, e aí a gente vai ficar aqui falando por muito tempo dessas soluções, mas a Nivus, ela foca principalmente naquilo que é o ecossistema SAP e trabalha muito forte naquilo que envolve tudo que foi a evolução do SAP ao longo das últimas décadas.
Do que diz respeito ao CRM, aí existe um mundo de soluções que surgiram, né? Na década de 90, a gente falava do Siebel, que era uma solução que depois foi comprada pela Oracle. Isso evoluiu, o Salesforce assumiu o protagonismo nos últimos 7, 8 anos no mercado. Existem outras soluções também atuando em vários mercados, no segmento do small business. Muitas soluções se auto-intitulam CRM, mas só focam na força de venda ou focam naquilo que é o pós-venda. Mas hoje, uma plataforma de CRM, pegando o Salesforce, a própria Microsoft como exemplo, você tem características que envolvem o cliente, envolvem a experiência do cliente, uma visão 360 graus. Então, você fala de Salesforce, a gente está falando não só da força de venda, do sales, você está falando do service, que é o pós-venda, você está falando do marketing, você está falando do commerce, você está falando do community, você está falando do Health Cloud, você está falando de muitas nuvens que envolvem diversas indústrias e como que essas indústrias se comportam com os seus clientes. A Salesforce acaba sendo um case interessante nesse sentido, porque ela foi crescendo e desenvolvendo seu ecossistema, também com aquisições, né, de soluções do mercado, mas justamente por entender que cada segmento de indústria ele tem um tratamento diferente para o seu cliente. Ou seja, eu trato o meu cliente de health diferente daquilo que eu trato o meu cliente de retail, né? Do mercado varejista, ou como a gente fala aqui, do mercado de retalho aqui em Portugal. Então, a forma da gente segmentar os clientes, a forma da gente viver a experiência do cliente, com certeza foi o grande propulsor do desenvolvimento e da evolução dessas soluções, Salesforce, Microsoft. A gente fala, por exemplo, de uma Magento da Adobe, que é uma solução muito forte em termos de B2B para commerce, né? Ou seja, tudo que a gente fala de B2B para commerce, soluções mais regionalizadas que têm seu desenvolvimento na área do e-commerce. A gente tem um Shopify que tem muito bem difundido na América do Norte, como a gente tem a Vetex na América do Sul. Ou seja, tem muitas soluções que envolvem aí funcionalidades que a gente hoje concentra dentro do ecossistema de CRM. Então, quando a gente fala de CRM, a gente fala da gestão de relacionamento do cliente, mas isso envolve uma série hoje de funcionalidades, tanto da parte da venda online, da parte da força de venda da equipe, da gestão daquilo que são os contratos que a gente tem ativo, do que é o Marketing Cloud, as campanhas que se tem e os segmentos de cada indústria. Portanto, Rosane, não sei se eu consegui responder de forma clara a sua pergunta, porque existe uma série uma infinidade de soluções dentro desses ecossistemas, mas eu acho que eu consegui passar aqui, pelo menos, pelas principais soluções que a gente utiliza no mercado. Legal, olha, o nosso tema, como ele fala de mercado de CRM e transformando, né, os negócios com tecnologia, me veio algo em mente. Eu sou um profissional de tecnologia de muitos anos, ou sou um profissional que estou migrando de carreira e quero entrar na tecnologia. Então, assisti essa live e vi que o mercado está super aquecido. Você deve falar daqui a pouquinho ou mais tarde, que a Nivus tem diversas vagas de contratação imediata, né? Muitas vagas, muitas mesmo. É só entrar lá no site, né, da Nivus. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: eu, como profissional de tecnologia, já consolidado no mercado, sênior, ou alguém júnior, que tem pouco tempo, ou estou em migrar de carreira, como eu posso compreender que essas soluções integradas de CRM e ERP podem beneficiar as empresas em termos de eficiência operacional para satisfazer o cliente? Eu estou perguntando no sentido de como é que eu compreendo que essas ferramentas beneficiam as empresas para eu saber se é isso que eu quero, porque eu vi muita gente falando, olha, assunto bom, assunto interessante, temos aqui o Daniel Bento falou assunto interessante, quem mais falou aqui? A Jomi falou boas,
Fernando, boa noite. Teve outra pessoa aqui que falou alguma coisa que eu não lembro. Acho que foi o Vitor. Bom ouvir o assunto, quem sabe. Então, a pergunta é como eu, como profissional, posso compreender, né, degustar, esmiuçar que o RP e o CRM é a tecnologia que eu devo investir, além, claro, da Nivus ter diversas vagas, eu compreender como eu consigo transformar a eficiência operacional das empresas para satisfazer os clientes através dessas soluções integradas do RP e CRM. Alex, eu entendi que são duas perguntas aí, né? Eu acho que eu vou tentar juntar as duas e tentar responder da melhor maneira. Bom, como essas empresas se beneficiam dessas duas soluções, desses dois ecossistemas integrados? Eu não consigo enxergar nenhuma empresa, seja ela do tamanho que for, e a Nivus é um exemplo disso, a Nivus está nascendo agora, a Nivus, ela não tem como olhar, a gente não tem como olhar para o nosso crescimento sem pensar numa solução que consiga gerir os nossos processos internos, e a gente está falando de RP, né? E gerir como que a gente se posiciona para o mercado e como que a gente trata todos os clientes que a gente impacta, né? Seja cliente, seja parceiro, seja fornecedores, como que a gente impacta esses dois mundos, né? O mundo externo e o mundo interno de uma empresa. Ou seja, não há empresas, eu não consigo enxergar uma empresa que viva sem esses, eu vou chamar de conceitos, né? De gestão, não, de processos internos, né? Que é o ERP, e a gestão daquilo que são a experiência, o cliente e aquilo tudo que é o mundo externo das empresas, né? Não consigo ver nenhuma empresa que conviva com isso, independente das soluções que elas adotam, né? Isso é importante dizer. A gente, Nivus, trabalha com aquelas soluções que são referências do mercado, né? E referências já de alguns anos, né? Que fazem com que esse mercado e acabam trazendo inovações dentro desses ecossistemas. Mas as soluções, ainda existem muitas soluções caseiras que as empresas se desenvolvem para gerir seus processos internos, e aqui eu não vou entrar no mérito se é o melhor cenário de se gerir ou não, mas as melhores práticas dizem que soluções de mercado e soluções que já foram testadas em grandes empresas é um benchmark, então fica aí a dica de direcionar aquilo que é o pensamento de crescimento de cada empresa, de startups, de empresas que estão sendo desenvolvidas agora, ou de médias e grandes empresas, de sempre se atualizarem nesse contexto. E o CRM, ainda mais porque toca a experiência do que é o utilizador. Eu vejo aqui que o CRM, muitas vezes a gente pensa também naquilo como que a empresa se propaga para o mercado, como que a gente trata a experiência do cliente, como que a gente envolve o cliente. Mas a gente não pode esquecer daquele cliente interno também, né? Ou seja, você tratar e gerir da melhor forma as pessoas que estão dentro da sua estrutura. Então, esses dois mundos, eles precisam estar muito bem definidos. Existem soluções, como a gente falou anteriormente, que abraçam esses dois mundos, né? E não necessariamente são as melhores soluções, e tem soluções que interagem e convivem muito bem, seja aquelas soluções que trabalham melhor a parte do que é o CRM, e sejam aquelas soluções que trabalham a parte da RP. Falando um pouco dos profissionais, de como que a gente enxerga isso, né? De como que a gente se posiciona, e quais são as competências que um profissional precisa ter para trabalhar dentro desses ecossistemas, né? A base é sempre a mesma, né? Tudo começa lá na universidade, com conhecimento em linguagem de programação. Hoje, a parte do CRM, o marketing, que diz respeito à mídia social, a forma como a empresa se comporta em tudo que são os mecanismos externos e de propagar aquilo que é a marca da empresa. Ou seja, esses dois mundos, eles precisam estar sendo convergidos, né? Tecnologicamente, a universidade, ela consegue te dar uma base para poder você introduzir tanto no RP como no CRM, né?
trabalhar nesses dois ecossistemas, mas do ponto de vista funcional, aí a gente está abraçando aí outras carreiras que podem contribuir. Aí é o profissional de marketing, o profissional de marketing que evoluiu hoje para um profissional de mídia social, ou seja, está tudo envolvido aí, tudo junto dentro desses ecossistemas. É engraçado, cada vez que você continua a falar de RP e de CRM, a gente consegue visualizar que sai tocando tudo que é a área da empresa, né, interna e também o cliente externo, né? Então, isso é Exatamente. muito legal de entender. Você trabalhou, né, no Brasil, né, pelo Vi, né, também nessa mesma área de CRM e RP. Você vê diferenças significativas na adoção do CRM e RP entre diversos os mercados, né? Se a gente falar principalmente de Brasil e de Portugal agora, você vê diferença na adoção das metodologias? Olha, existem diferenças culturais, né? Principalmente quando a gente fala dos profissionais que se envolvem dentro desses ecossistemas, mas na adoção em si, não. A adoção ela é universal, na minha visão. Eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos 8 anos aqui na Europa, em uma série de projetos de implantação de RP e CRM, e no Brasil a mesma coisa. Portanto, não existe uma diferença continental, a não ser cultural, né, de como que você reage dentro daquilo que como que cada empresa encara a importância dessas soluções dentro das suas estruturas. Eu vejo aqui, por exemplo, talvez uma diferença que eu possa elencar, na parte do digital, o Brasil ele tem uma característica muito marcante no que é o digital, no que é a rede social, ou seja, e isso tende um pouco mais para aquilo como que as empresas se projetam. Então, hoje você vê startups surgindo no Brasil muito fortes e com campanhas, com muita força naquilo que é o digital, né? Aqui na Europa existe isso também, mas eu não vejo com tanta evidência como eu vejo no mercado brasileiro. Mas, por outro lado, eu vejo aqui a questão do compliance, principalmente depois que veio aqui a Lei de Proteção de Dados, o GDPR. A Europa encara isso com muita seriedade. A gente vê, por exemplo, em projetos que a gente trabalha, e consultores nossos que estão em outros continentes, que estão em outros países, muitas vezes não podem trabalhar em determinados projetos por estarem em geografias diferentes. Então, aí a gente fala do RP, traz para o cenário aqui do RP, dos controles internos, e aí você vê isso com um destaque, né, maior, uma preocupação maior na Europa. Então, eu vejo o digital um destaque um pouco maior no Brasil, né? E até porque o Brasil se tornou uma referência na rede social, é um dos países do mundo que mais utilizam a rede social, o digital, de uma maneira geral. Eu falo de rede social porque está totalmente integrado com aquilo que é o CRM, mas, por outro lado, o RP, aquilo que são controles internos, eu vejo uma preocupação maior aqui na Europa daquilo que são controles internos. Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui que o Júlio colocou aqui no nosso chat. Se o nosso Engagement Manager puder colocar aí, pronto. Quais são os principais elementos de planeamento que uma organização precisa se ater na implementação de RP e CRM? Olha, essa pergunta ela é antiga, mas ela é ao mesmo tempo atual. E ela é muito importante, continua sendo importante. Primeiro, são questões básicas que eu acho que muitos gestores de projeto discutem até hoje. Se você não tem uma definição, um patrocínio, uma coisa muito bem difundida dentro da organização, você não vai conseguir levar essa ideia à frente. Então, ou seja, você tem que ter a ideia muito bem difundida dentro da empresa, você tem que ter um patrocínio muito forte dentro da estrutura para poder levar essa ideia adiante. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente discute já há alguns anos sobre o que move uma implantação
seja de uma solução de CRM, seja de uma solução de ERP, né? Um outro ponto importante que muita gente negligencia, e a gente também falou em algumas oportunidades aqui, são os impactos organizacionais. Não adianta você implementar a melhor solução, não, você escolher a melhor solução, se você não tem uma organização muito bem abraçando essa causa, totalmente integrado com aquilo que é o novo, aberta às mudanças, né? O impacto das mudanças organizacionais é fundamental e eu já tive a oportunidade de estar em projetos onde tivemos impactos significativos quando foi negligenciado a parte do change management, a parte de gestão de mudança desses projetos. O software selection é importante, né? Você selecionar a solução que você vai escolher. Do ponto de vista tecnológico, hoje existem diferenças significativas de determinadas soluções, mas existem soluções interessantes para cada segmento. Existe, como a gente falou anteriormente, existem muitos ERPs no mercado, existem muitas soluções de CRM no mercado, mas um elemento, acho que fundamental para poder definir aquilo que é a solução é o grau de comprometimento que aquela empresa, aquela detentora daquela solução está comprometida com aquela. Porque implementar um projeto, colocar uma solução de pé, é difícil, mas não é o principal desafio. O principal desafio é você manter essa solução saudável e muitas vezes o problema vem depois de um go live. E às vezes as empresas focam muito na venda, focam muito em querer vender licenças e depois o resultado de você manter isso é muito ruim e é muito custoso. Então, falei de software selection, falei de impactos organizacionais, falei de change management, mas tem um outro ponto muito importante na implantação, né, uma implementação de ERP ou de um CRM, como o Júlio perguntou, que são os dados. Ou seja, trabalhar o saneamento dos dados é fundamental. É uma oportunidade, muitas vezes, quando você está implementando, ou você está fazendo um rollout, ou mudando de versão de uma solução como essa, é você trabalhar os seus dados, mas de uma forma que você consiga manter. Porque é muito custoso você sanear dados, mas se você não tem uma governança para manter esses dados muito bem geridos e saneados, você vai ter um problema mais para frente com o mesmo esforço de sanear os dados. E eu já vi implantações muito grandes, de ERP principalmente, onde você tem dados que não estão fiáveis e que não conseguir colocar uma solução em produção por conta de um dado não saneado, de um dado que não está muito bem gerido, né? Ou seja, então, a implantação de um ERP, ou a implantação de CRM, passa também para a forma como a gente vê dados. E aí eu vou colocar um elemento atual nisso, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ela é muito boa e a gente tem visto cada coisa mais legal, né, vindo no mercado. Hoje mesmo eu descobri, fiz algumas coisas em termos de imagem, ou seja, a gente tem sido impactado com a inteligência artificial de uma forma muito bacana, mas não adianta você ter inteligência artificial, você tem tecnologia, se você tem um dado ruim, né? Se você tem um dado que está ruim, se você tem um dado que não compreende a realidade, a inteligência artificial vai trabalhar esse dado de uma forma e vai traduzir aquilo de uma forma que não é real. Então, ou seja, os dados têm sido e até pela introdução da inteligência artificial, tem sido cada vez mais debatido. Agora aqui no Porto, teve um evento que eu não pude estar presente, mas foi falado só sobre dados o tempo inteiro, porque realmente acabou sendo... voltou, ou não só voltou, mas ficou mais em evidência a forma como a gente trata os dados das organizações. Tem outra pergunta aí do Júlio. Ele continuou, se puder colocar aí novamente. Marcel, já se deparou com clientes que precisam de apoio para atingir o objetivo? Ou seja, até que ponto
os clientes têm sempre a razão? Isso é uma pergunta boa, pergunta de milhões. É já uma consultoria, na verdade, né? Olha, o cliente tem sempre a razão, quem paga a conta tem razão, né? Mas olhando na prática, o que eu já pude viver nos meus alguns anos aí de experiência, quando você não se permite olhar os seus processos de uma forma diferente, você acaba permitindo que os seus competidores olhem diferente e você perde espaço no mercado. Então, quando você traz aqui a forma como você implementa ou que você atualiza, que você escolhe uma solução de CRM e RP, aí para o Júlio, né, a pergunta do Júlio, eu acho que é fundamental você se permitir olhar os seus processos e tratar os seus processos de forma diferente. Eu acho que existe um equilíbrio aqui onde culturalmente as empresas trabalham de uma forma diferente e, obviamente, que se você vê a própria SAP, por exemplo, nomeando aqui a SAP como solução de ERP, ela se desenvolveu muito nos últimos anos com a experiência que ela adquiriu. Hoje você tem soluções da SAP focada no e-commerce, focada no utilities, focada em determinadas indústrias, por conta de soluções que acabaram por serem desenvolvidas através das experiências que foram adquiridas ao longo de anos de experiência, né, de anos de implementações com diversas indústrias. Portanto, os clientes eles precisam, para atingir o objetivo, na minha visão, serem maleáveis e conseguir olhar os seus processos de uma forma diferente daquilo que eles faziam ou fazem até o momento. O mundo muda, as características mudam, eu acho que as soluções estão aí para poder fazer com que as empresas estejam mais flexíveis a se adaptar àquilo que a solução, as tecnologias oferecem. Eu tenho uma dúvida, uma dúvida muito cruel. Recentemente a gente viu um consultor de um grande banco, né, um grande player no Brasil, num evento também grande no Brasil de tecnologia, dizer que a IA, quem quer trabalhar com eficiência, foque na IA e esqueça o time de TI que é inútil. Né? Chegou até a falar também que os Scrum Master é inútil. Pergunta que eu faço o seguinte, a Nivus ela tem diversas vagas, mas muitas vagas para trabalhar dentro de diversos grandes players, em Portugal, na Europa, até nos Estados Unidos, Canadá, entre outros, no Brasil também. A pergunta é até que ponto essa IA ela pode substituir esse profissional de CRM ou não, ou simplesmente ser apenas uma ferramenta que vai auxiliar, vai ajudar o trabalho deles. Tá? Eu falo que tem muita gente que está aqui no nosso canal que quer migrar para CRM e RP, já é profissional de TI, ou migração de carreira e está na dúvida, e de repente esse tema chamou a atenção, principalmente que estamos entrevistando agora o CEO, né? o dono da Nivus, que tem muitas vagas para diversas multinacionais. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aí essa interação entre IA, profissional de TI, se complementam, se são divergentes, se convergem, né? Se vai substituir o emprego ou não, para potencializar o emprego das pessoas. Então, Alex, eu acho que é uma pergunta mais filosófica do que técnica, porque quando a gente fala de IA ou qualquer transformação tecnológica, se a gente vê evolução, a gente pegar os principais marcos de evolução, as revoluções industriais que nós tivemos, por exemplo, onde o protagonismo em algum momento da história foi a eletricidade, em algum momento foi o carvão, depois, no século passado, foram os microcomputadores que introduziram a nossa história. Depois a gente começou a falar de indústria 4.0, que é basicamente aquilo que a gente está vivendo agora. Eu acho que, sem dúvida, ela sempre traz impactos, né? Porque muda comportamentos.
define formas diferentes de você agir, mas traz oportunidades também. Então, eu vou mais para o lado aí do... Eu vou lá para trás e falo eu lembro do Darwin, né? Daquela solução da seleção natural, né? Eu acho que não é o mais forte que vai sobreviver, mas o mais apto a adaptar, né, àquilo que vem de novo. Portanto, eu digo filosófica porque a IA ela vai trazer impacto, sem dúvida nenhuma, em posições operacionais, em determinadas profissões que hoje vão ser substituídas pela IA, ou daqui a pouco serão substituídas pela IA, mas cabe nós também nos estarmos abertos e flexíveis a mudar junto com isso, né? A mudar e se adaptar a essas mudanças, né? Então, ou seja, o próprio CRM, o RP, mais até o CRM, do ponto de vista de experiência, daquilo que é o utilizador final, do e-commerce, de envolver o cliente nas experiências do omnichannel, daquilo que a gente faz no dia a dia nosso, que a gente vai no shopping e está numa loja comprando uma roupa, e ao mesmo tempo, quando a gente chega em casa, aquela roupa ela pode ser entregue, ou seja, e de repente a gente visitou um site e daqui a pouco a gente está numa aplicação e essa aplicação nos sugeriu alguma compra, baseado naquela busca que a gente fez. Tudo isso, a IA, ela vem substituindo e vai substituir, não só a IA, como outras tecnologias, internet das coisas, enfim, tudo aquilo que envolve a evolução tecnológica, ela vai impactar a forma diferente de trabalhar das pessoas, mas se a gente pensar, 15 anos atrás não tinha Uber, né? Quantos empregos Uber ele proporciona hoje, né? Muita gente falava que iria matar ali os taxistas, mas aqueles taxistas que não se adaptaram à nova realidade, talvez eles não sobrevivam, né? Ou não vão sobreviver durante muito tempo, a não ser escorado em alguma legislação, com base nos condutores de aplicativo. Então, eu acho que a IA, ela vem... Eu vejo a tecnologia sempre de uma forma melhor como a gente pode viver. Eu acho que a gente consegue gerir isso e trazer benefícios para o nosso dia a dia. E, portanto, respondendo sua pergunta, eu acho que cabe mais do nosso lado estarmos flexíveis e tentarmos adaptar ou até mesmo antecipar as mudanças que estão por vir. Eu concordo com você. Eu acho que realmente a gente tem que tirar o maior proveito da IA, porque ela vem, a ideia é que ela consiga nos ajudar a criar novos empregos e novas soluções. Queria só pegar um pouquinho do gancho daquela pergunta do Júlio, do cliente, se ele tem razão, e perguntar. Muitas vezes, o cliente, muitas vezes ele tem a razão, mas ele tem a razão errada, vamos dizer. Muitas vezes ele também se perde nessa loucura, né, que são as escolhas do mercado. A Nivus vai conseguir ajudar vai ajudar no sentido de dar uma consultoria, de dar um suporte para guiar um pouco o cliente no que ele precisa fazer, ou em quais os profissionais ele precisa contratar para dar o resultado que ele almeja, que ele deseja? Totalmente. Assim, eu acho que essa é a razão de ser da Nivus, trabalhar justamente naquilo que vem de novo, né? Não adianta a gente se posicionar, a Nivus, posicionar no mercado como uma empresa que trabalha, por exemplo, com ERP ou com CRM, e fazer aquilo que básico, aquilo que já não faz sentido para o mercado. Portanto, acho que a pergunta é até interessante e é uma oportunidade de eu responder isso. A gente tem experiência e acompanha tudo que há de novo em termos de soluções daqueles que são os principais players que atuam dentro desses ecossistemas. Eu posso dar um exemplo de novo da SAP. Hoje a gente está falando de SAP BTP, SAP HANA Cloud, profissionais de SAP que atuam, por exemplo, desenvolvedores. Vou dar um exemplo prático aqui, que trabalham com ABAP, desenvolvimento ABAP,
e que trabalham com SCC, que não percebe daquilo que é a cloud, que é totalmente diferente, não percebe aquilo que é o BTP, não percebe o que é o public cloud, tudo que envolve, e as limitações que, inclusive, a SAP ela tem se esforçado muito para fechar e não abrir muito aquele leque que era muito comum antigamente, até recentemente, você implantar projetos de SAP e você customizar quase que 100% do projeto. Ou seja, você tem uma solução absolutamente customizável. Ou seja, você não tem uma solução SAP. Você tem uma solução desenvolvida dentro do ecossistema SAP para atender aquela empresa. E isso tem um custo de manutenção absurdo. A SAP tem uma filosofia nova agora do Public Cloud. Tem o Private Cloud, mas tem o Public Cloud, que eu acho que vai ser uma tendência de você ter ali um raio de mudanças, de ajustes ou de parametrizações, mas que não extrapolem determinadas funcionalidades que descaracterizem aquilo que é o propósito da solução. Porque, por um lado, é muito razoável e confortável você adaptar os seus processos, né? Ou seja, desenvolver os seus processos e adaptar a solução aos seus processos, mas isso tem um preço muito alto quando você não adapta os seus processos àquela solução. Então, o Public Cloud, as novas soluções que a SAP tem vindo a posicionar nessa reta final de ano, e principalmente no próximo ano, a gente vai ver muitas migrações de versionamento de SAP para aquilo que é o novo SAP, o que é o S/4HANA, ainda muitas empresas, por incrível que pareça, na versão anterior, né? Então, eu estou a falar desse impacto mais até no universo SAP, em função dessa mudança que vai vir de muitas empresas. Portanto, a Nivus, ela tem no seu ADN, né, ou no DNA, para os brasileiros que estão aí nos assistindo, um papel fundamental com a experiência que nós temos, olhar para esse mercado, ajudar os nossos parceiros, clientes, naquilo que é a nossa experiência, naquilo que a gente enxerga de novo, e possibilitar profissionais capacitados que consigam atender essas demandas que cada vez serão maiores nos próximos anos. Olha, a gente está chegando ao nosso final aí. Temos ainda algumas perguntas. Temos ainda 3 perguntas aqui. Ó. Temos uma do Ronan, uma do Vitor e outra do Silvino. Vamos lá, do Ronan. Ele pergunta, considerando a crescente necessidade de centralização e eficiência nas operações de negócios, a integração de sistemas CRM e ERP em uma abordagem full commerce representa um futuro próximo para a otimização e gestão e experiência dos clientes das empresas. Eu acho que o Marcel já falou isso, mas pode reforçar aí. Eu acho que assim, são 2 temas separados. É o Ronan, né? Ronan. São 2 temas, eu acho, separados. Quando ele fala de full commerce, é uma abordagem daquilo que é a venda online, né? O que é o e-commerce, né? Antes de falar de full commerce, falarmos de e-commerce, né? Ou seja, o que é a venda online e como que essa venda online permeia. Mas, assim, hoje qualquer empresa, seja a Nivus, seja uma empresa que, né, no caso nós que vendemos serviços, seja uma empresa que vende produtos, ou seja uma empresa do mercado de retail, de retalho, do varejo, né, que são os grandes referências daquilo que é o e-commerce, né, porque acaba por ser os varejistas, né, como a gente fala no Brasil, os grandes investidores do que é o mundo e-commerce, vendendo os produtos online, né, e a gente vive isso já há alguns anos, algumas décadas. Isso, obviamente, impacta, foi o Ronan, né? Ronan Faria, impacta, Ronan, toda a cadeia, né? Qualquer empresa que vai vender online, ela vai estar ali estudando, avaliando a experiência com o cliente, tentando impactar aquele cliente da melhor maneira possível, tentando entender o comportamento de cada cliente de uma forma cada vez mais individualizada, e isso, obviamente, traz para dentro do cenário operacional, dentro da empresa, onde os processos eles precisam estar muito bem integrados para você poder devolver
para aquele cliente a melhor experiência, né? Ou seja, você consegue tratar, entender o comportamento do cliente através do CRM, isso entra para a empresa através de processos internos, você faz ali um pedido de compra, isso entra para o teu ERP, e depois isso sai e volta para aquele cliente de uma forma de impulsionar novas vendas, de trazer novas soluções, dele fazer com que ele propague mais a marca da empresa. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o e-commerce, não agora o full commerce, mas o e-commerce, ele traz essa necessidade de ter uma visão cada vez mais integrada dessas duas soluções. Falando do full commerce, né, aí a gente está falando de conceitos que estão sendo debatidos nos últimos anos. O full commerce é você olhar mais para o mercado de venda online de uma forma end-to-end, né? Ou seja, você vender aquilo que são os produtos, mas as empresas não se preocuparem com tudo aquilo que envolve a cadeia, né, de uma venda online, né, de sites, ou seja, de ter tudo aquilo integrado. E, sem dúvida nenhuma, a integração dessas duas soluções, quando a gente fala de um full commerce, do e-commerce, a gente tem que estar falando daquilo que são os armazéns, como que a gente gera os armazéns, uma solução muito bem integrada de WMS, isso está dentro dos RPs, convergindo com aquilo que é a experiência com o cliente, a forma como a gente integra, a forma mais rápida e intuitiva como a gente entrega isso para os clientes. Sem dúvida, a integração desses dois ecossistemas cada vez vai ser mais fundamental para que as empresas se destaquem, seja numa venda de produto, no serviço, do impacto daquilo que vão ter com seus clientes, fornecedores, né, parceiros. Falando um pouco aí Tem mais uma pergunta, né? Tem aí, Alex. Temos mais umas três perguntas aí, né? Temos do Fernando, temos do Vitor, temos do Silvino. Ó, Vitor, pergunta de leigo. Essas soluções são aplicáveis apenas para a área de TI ou outras áreas? Se sim, quais? Vitor, essas soluções são para qualquer empresa, independente do segmento. E eu acho que cada vez mais a gente fala menos de segmento hoje em dia, né? Que empresa hoje nasce que não é tecnológica, né? Como que a gente vai discutir, por exemplo, uma Uber? A Uber é uma empresa de transporte ou é uma empresa de tecnologia? Como que a gente define a Uber hoje? Como que a gente define o Airbnb? É uma empresa de hotelaria ou é uma empresa de tecnologia? Então, acho que se a gente pegar as principais startups hoje do mercado, a gente vai falar que hoje todas as empresas, qualquer solução que se coloca para o mercado, a gente está falando de empresas que colocam a tecnologia no ponto fundamental, no ponto principal daquilo que é a empresa. Então, respondendo a pergunta do Vitor, essas soluções são aplicáveis a todas as empresas. As empresas das áreas de TI, elas vão ser, muitas vezes, as empresas que vão suportar, né, e as empresas que vão adotar essas soluções. Mas hoje não existe empresa que não seja tecnológica, no meu ponto de vista. Olha, tem uma pergunta aqui do Silvino que eu queria que colocasse em destaque. Eu vou antes do Marcel responder, eu quero, dentro da pergunta dele, fazer uma pergunta. A pergunta do Silvino. Estou estudando Salesforce Administrator faz 3 anos. 3 anos ele está estudando Salesforce. Por isso, gostaria de saber como Salesforce CRM pode ajudar uma análise de dados na tomada de decisões estratégicas. 2, como o Salesforce está abordando a segurança de privacidade de dados em soluções CRM. E a terceira pergunta, que é a minha. Leva esse cara para trabalhar contigo. O cara está 3 anos estudando Salesforce. Traz ele aqui para Portugal. O Silvino está lá em África. Não sei qual país, se é Angola, se é Tomé e Príncipe. Mas traz o homem conhece há 3 anos Salesforce. Já pode vir trabalhar contigo. Vamos lá, Marcelo. Legal. Não, bacana a empresa do Silvino. É bacana. E eu conheci Salesforce em 2015. Tem 9 anos que eu conheço Salesforce. Antes disso, eu trabalhava só com SAP. Eu conheci Salesforce em 2015 e, desde então, também me tornei um entusiasta, né, da solução. É uma solução que nasceu em 99, na nuvem, né? Quando a gente ainda estava falando de internet, a Salesforce já estava nascendo na cloud. Ou seja, uma empresa que nasceu 100% na cloud. Ela foi, durante anos,
premiada por ser a empresa mais inovadora do mundo, então ela sempre está na vanguarda daquilo que são novas soluções para o mercado. O Silvino tem estudado aí Salesforce Administrator, né, faz 3 anos, então deve ter passado aí por uma série de treinamentos no Trailhead. O Trailhead, para quem não sabe, quem está nos assistindo, é uma plataforma 100% aberta pela Salesforce para poder de treinamento, ou seja, qualquer pessoa pode fazer os treinamentos da Salesforce, seguir as trilhas de treinamentos da Salesforce. Eu já tive a oportunidade, aqui um parêntese, de fazer um treinamento de uma imersão de pessoas que não trabalham com TI, que queriam emergir para a área de TI. Existem várias iniciativas no mercado muito boas, dicas de passagem, para pessoas que querem emergir para a área de tecnologia, seja programação, ou seja o próprio Silvino, que tem feito a parte mais de administração, de gestão aí dos processos, de configuração da plataforma. Mas foi um programa que a gente criou na altura para possibilitar, de uma forma 100% gratuita, diga-se de passagem, para as pessoas integrarem ao mercado de tecnologia, né, utilizando a solução Salesforce. E por que a gente utilizou na altura Salesforce? E é legal essa pergunta do Silvino, que me dá a oportunidade de falar sobre isso. Porque a Salesforce ela tem essa plataforma do Trailhead 100% aberta, ou seja, qualquer pessoa que queira certificar, que queira aprender Salesforce, ela está lá aberta para poder desenvolver seus conhecimentos, poder treinar para poder certificar. O que eu fiz diferente foi criar trilhas de desenvolvimento. Ou seja, não é fácil, nem todo mundo consegue entender quais são os treinamentos, que trilha seguir, qual é o caminho melhor de você seguir, os treinamentos para você poder se formar numa área. E foi o programa que eu criei no passado, há 1 ano e meio, 2 anos, foi justamente criar trilhas de desenvolvimento dentro do Salesforce para permitir que essas pessoas entrem, né, no mercado de tecnologia, e não só isso, que já entrem sabendo uma solução, no caso aqui é Salesforce, que é muito demandado no mercado, ou seja, com grande possibilidade de se posicionar, de ser contratado no mercado. A segunda pergunta aqui do Silvino, que é como que a Salesforce tem abordado a segurança e privacidade dos dados e soluções? Aí eu vou responder de uma forma muito genérica, e não só da Salesforce, para todos, né? Isso tem sido um desafio cada vez maior para todas as empresas, né? Ou seja, respeitar o que é a privacidade dos dados das pessoas. Ou seja, quando você impacta o consumidor final, pelo menos eu tenho sido impactado, todos nós temos sido impactados pelas vendas, pelos produtos, né, os serviços, mas assim, pelo menos eu sempre estou sendo questionado por aquela pergunta se eu permito que os meus dados sejam partilhados por outros parceiros, né? Ou seja, as empresas, e assim como a Salesforce, têm tido, ao meu ver, todos os cuidados que as legislações permitem para criar aqui um controle melhor do que são as informações pessoais das empresas. E terceira pergunta, e agora foi do Alex, por que eu não trago o Silvino, né, para vir trabalhar? Eu não sei se o Silvino tem esse interesse, mas se ele tiver, sem dúvida nenhuma, eu faço um convite aqui dentro da live. Silvino, pode me procurar no meu LinkedIn, não sei se a gente vai divulgar aqui o LinkedIn meu, mas Marcel Araújo, você pode entrar em contato comigo e a gente falar sobre as atividades que a gente tem trabalhado, não só na Europa, mas também em outros continentes fora aqui do continente europeu. Só fazer uma correção, não só o Silvino, mas qualquer um que estiver assistindo essa live, inclusive quando for ver a regravação dessa live, vai estar no YouTube. Então, pessoal, se você estiver vendo essa live aqui daqui a 1 ano, procura o Marcel, entra lá na Nivus, tá? E veja as vagas que tem. E, Alex, não só isso, né? Ou seja, o Silvino, e aí eu vou aproveitar a oportunidade também de abrir um parênteses aqui. Eu estou há 8 anos atuando no mercado português, portanto, aí o Vitor tem o link, não sei se todos estão acessando, mas eu estou vendo agora o meu LinkedIn aí na tela. Coloca o site também, Vitor, por favor. O site da Nivus.
Nos últimos 8 anos, eu estou aqui em Portugal. Eu tive a oportunidade de contratar mais de 500 pessoas estrangeiras para vir trabalhar em Portugal. Muita gente veio trabalhar em Portugal através de diversos projetos, diversas parcerias que a gente criou aqui, né, possibilitando as pessoas que têm esse desejo, né? Em nenhum momento dessas 500 pessoas, e todos que me conhecem, aqueles que vão ver essa live, ou estão vendo, ou vão ver em algum momento, sabem que todos esses que já passaram, que vieram para Portugal através de mim, não foi nenhum processo de convencimento da minha parte, foi simplesmente de ter a oportunidade e que as pessoas estavam preparadas para abraçar as oportunidades que têm. Então, ou seja, a gente tem muitas oportunidades, tanto para o Silvino como para outras pessoas que estejam trabalhando com Salesforce, com Microsoft, com SAP e outras tecnologias, né? ServiceNow, a parte de Essa mobile. seria a minha pergunta. Me conta aí, quais são as 10 demandas que você vê aí nos próximos meses para Nivus? SAP, eu entendo que existem vários... Você me salvou quando você falou da Nivus. Você salvou minha resposta quando você falou Nivus no final, porque, Rosane, focando só na Nivus, eu consigo te dar essa resposta. Claro que se fosse fora do que é a proposta da Nivus, a gente vai ter, né, outra Claro, solução. mas Mas é legal. Nivus hoje. Eu acho que é legal. Assim, SAP, sem dúvida, temos muitas oportunidades, principalmente Mas tem pelo SAP movimento. HANA. Então, principalmente pelo movimento da SAP de mudança de versão, há muitas empresas ainda que não estão no S/4HANA, isso é uma realidade, apesar de muitas empresas e muita gente já conheceu o S/4, muitas empresas já estão com o S/4, não estão com o S/4HANA, muitas empresas vão ser direcionadas a mudar, então muitas oportunidades virão, e aí respondendo sua pergunta com mais detalhe o profissional que conhece, o profissional funcional, né, ou seja, todos os modos financeiro, de logística, de vendas, de suprimentos, de produção, de manutenção, de qualidade, enfim, todos os modos que permeiam as indústrias de SAP são bem-vindos desde que se preparem para aquilo que é o S4. Ou seja, aqueles profissionais que só conhecem o SEC, eles vão ter muita dificuldade de se posicionar, pelo menos aqui no mercado europeu, nessa transição, nesse boom que vai ser, que já tem sido e vai ser mais ainda no ano que vem, de projetos de migração de versão. Por além disso... Fica a dica aí, né? Antes de você falar. Fica a dica aí, S/4HANA. Estudando, né? S/4HANA, né? Ok. Ou seja, do ponto de vista profissional, quando a gente parte para o profissional tecnológico de SAP, todos eles têm que pensar em SAP BTP, ou seja, o SAP BTP é a realidade hoje do SAP. O SAP, por exemplo, tem uma diferença muito grande para os profissionais que desenvolvem SAP, que é o SAP ABAP, mas o SAP ABAP para S/4HANA, né? Tem um mundo de diferença, ou seja, é uma diferença muito grande daquilo que é o SAP. As soluções de recursos humanos, né? Apesar da SAP trabalhar e vai continuar trabalhando o HCM, mas o SuccessFactors tem vindo com muita força, né? É uma solução que já foi adquirida na nuvem e tem muitas funcionalidades. Então, o profissional que quer investir em SuccessFactors é uma solução que vai crescer muito junto com essas mudanças aí. Do ponto de vista de CRM, eu vejo a Salesforce continuar no seu protagonismo e na sua liderança de mercado. É uma solução que integra muitas funcionalidades interessantes e portanto, tem aí seu posicionamento no mercado, mas o profissional tecnológico que conhece a parte funcional, sem dúvida nenhuma, vai ter destaque, né? É importante dizer, e aí não é uma questão mais atual, é uma questão histórica do SAP. Existem muitos profissionais funcionais de SAP e tanto de Salesforce que eles focam nas ferramentas e não focam nos processos. Isso não adianta. Ou seja, antes de você conhecer a solução, a ferramenta A, B ou C, você tem que ter um conhecimento profundo daquilo que é o processo e como que a ferramenta pode acrescentar e agilizar e melhorar aquele processo. Portanto, conhecer o processo é fundamental para um consultor funcional.
seja ele de RP ou CRM. E terminando aqui, do ponto de vista tecnológico, eu acho que os desenvolvedores, aqueles que codificam, aqueles que amam o código, esses profissionais cada vez mais serão muito demandados. Não vai ser o chat GPT que vai tirar, ou o IA vai tirar o protagonismo das pessoas que pensam no algoritmo, que por mais que o chat GPT tenha, ou qualquer outra solução de IA, traga algoritmos aí, algumas linhas de código prontas, quem conhece o código sabe que ele precisa de um refino muito grande para poder entregar aquilo que é necessário para as empresas. Olha, já chegamos ao final. Tem uma pergunta aí do Fernando que eu gostaria de responder e o Marcel pode complementar. Ele fala o seguinte: não, seria outra pergunta, se puder colocar, a última pergunta dele, sobre a área de UX e Salesforce. Sobre a área de UX dentro do Salesforce SAP. Olha, o Salesforce tem 3 certificados para o X, tá? Que você pode entrar lá no site da Salesforce e tirar esse certificado. São 3 níveis de UX, né? Seria para design e para experiência. Essas plataformas, elas investem muito pesado, não só o Salesforce, como o OutSystem e a SAP, tá? Investem pesado na parte de experiência do utilizador, tá? Eu falo que é uma área que eu gosto, que eu domino bastante, tá? A área de UX. Então, eles estão, na verdade, como eles nasceram já na nuvem, já nasceram pensando na experiência do utilizador. Se está na nuvem, é inovação, né? Transformação digital. A transformação digital é uma necessidade lá atrás. Só que essa necessidade precisa ser refinada, aprimorada. Aí entra a questão de experiência, usabilidade, também de acessibilidade, com contra-check correto, com o Content Accessibility Guideline, área, entre outros, tá? Mas tem sim, pode dar uma olhada lá, se o Marcel quiser complementar. E muitas empresas já estão a pegar profissionais que têm essa expertise em um X dentro de Salesforce e OutSystem, tá? Você tem um certificado, você comprova que você tem o conhecimento da plataforma, tá? Não, Alex, legal, eu acho que aí você consegue dar com muito mais propriedade o que é essa área de UX e UI dentro do UX e UI dentro do não só do Salesforce, mas de tudo que é aplicação, acho que qualquer aplicação. A Salesforce, ela como é uma solução que nasceu na nuvem, ela tem essa parte muito sensível do que é o UI UX. Agora, falando de SAP, para o Fernando Neves, né? A SAP, ela investiu muito dinheiro, foi um investimento muito pesado em mudar o mindset dos seus profissionais, dos seus funcionários, daquilo que é o on-premise para cloud, e isso veio nessa mudança toda do que é o on-premise para cloud, veio tudo que é a experiência, né, e a usabilidade, a flexibilidade de navegação, a facilidade de adaptação, né, e a gente está falando aí da experiência do utilizador, do usuário, no UI UX, e por isso que hoje, já há alguns anos, o profissional de SAP que domina o Fiori, por exemplo, que é tudo hoje na camada de front, né, da SAP, é um profissional muito demandado em função de trabalhar com tudo aquilo que impacta o utilizador no seu dia a dia de trabalho, né? Ou seja, naquilo que é a camada de interface da solução, né, do sistema com os seus utilizadores. Então, a parte do SAP tem investido muito nos últimos anos nisso, muito mesmo, de mudança de mindset, de mudança daquilo que é o cliente-servidor, aquela interface mais engessada, mais pesada, para aquilo que é a experiência de navegação web, né, que a internet veio, né, provocando. Mas aí a sua área, Alex, eu não quero nem falar, me alongar muito nisso, porque... Eu deixei aí no comentário aí o link aí do Trailhead aí de UX da Salesforce, tá? Então, todas elas têm o SAP, Salesforce, OutSystems, aquela outra ServiceNow, todas essas plataformas de CRM, ERP, todas elas têm essa sua trilha de Exatamente. UX.
Alex, Mais alguma uma pergunta? pergunta. Tem a última aí do Fernando. Quais são as principais estratégias que podem ser implementadas em sistemas de CRM e ERP para melhorar a experiência do usuário? Falamos um pouco agora, né? Garantindo uma interface intuitiva e um fluxo de trabalho eficiente. Não sei se o Marcel ou o Alex seria a pessoa a falar um pouco disso. Eu acho que assim, essa pergunta ela é complementar àquilo que a gente falou na pergunta anterior, né? Ou seja, o que o UI UX é a preocupação dessas soluções. A SAP, historicamente, a gente tinha antigamente o SAP GUI, que era instalado no seu equipamento, e você tinha uma interface absolutamente complicada, né, engessada, ruim de você navegar, né, no sistema, né, dentro das transações e tudo mais. Isso mudou muito com a mudança de paradigma, né, com a mudança de filosofia da empresa, e acompanhando aquilo que é a evolução, e não tinha outro caminho a seguir. E hoje a SAP já possibilita soluções bem mais amigáveis do ponto de vista de navegação. E o CRM, né? Aí eu posso falar tanto da Microsoft, principalmente desses dois players, que eles são absolutamente adaptados e totalmente sintonizados com aquilo que é a evolução da experiência dos utilizadores, do dia a dia do trabalho, daqueles que utilizam a solução diariamente nas suas atividades. Eu acho que o Alex pode contribuir também. Então, tem um detalhe, por exemplo, você vai no SAP, tem um Fiori, por exemplo. O Fiori ele já tem o seu design system já pronto. Esse design system já tem todos os componentes dos seus assets, que já são já adaptados para acessibilidade, seguindo os padrões de acessibilidade, e também os padrões de usabilidade, com todas as heurísticas lá de Nielsen, de norma, do que for, né? Então, já está pronto aquele kit de UI que os desenvolvedores, quando você vai trabalhar na parte de desenvolvimento, você vai utilizar aquele kit, que já teve todo um estudo por trás, e claro que o time de design vai auxiliar na hora de criar aqueles componentes, né? Aquelas libraries. Mas já tem algumas ferramentas que já são engessadas no sentido de ser um white label. Ela já está pronta e é customizada conforme a necessidade do cliente. Aquela estrutura já está pronta, já foi pensada em UI, já foi pensada em UX, já foi pensada em acessibilidade, ou seja, ali não tem muito o que fazer. É simplesmente implementar, customizar com base na necessidade do cliente, que é um white label, e seguir um size, um software as a service, e seguir o fluxo. Mas quando vem para a parte de desenvolvimento, já tem o kit que já foi desenvolvido, e aí entra o time de UX, na qual ele vai dizer, olha, melhor caminho é esse ou aquele, não na parte muito de UI, porque já foi estudado, mas na parte de experiência, olha, é melhor eu colocar um bottom radio aqui do que um checkbox por tal motivo, ou é melhor que eu coloque aqui um drop-down do que com um select bar, por exemplo, do que um search bar por causa disso, daquilo, para mitigar toda a ansiedade do utilizador e etc. Ou seja, a gente entraria mais nessa parte de experiência. Mas para isso eles têm também o SAP, o Salesforce, ServiceNow, todos eles têm a trilha e certificações para o UX. É isso aí, pessoal. Eu acho que 1h20 aí. Marcel, foi uma super aula. Uma super aula. É bom quando a gente. Consultoria. Como é bom. O tempo voa, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, da gente sabe, né? Então, excelente aí entrar no mundo do RP e CRM. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, né, que estão aqui conosco até essa hora. É bom ouvir, bom ouvir quem sabe do assunto, né? O tempo passa rápido, né? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Estamos aqui todas as quintas-feiras, nesse novo horário, 16 horas no Brasil, 20 horas em Portugal, sempre trazendo aí mentes brilhantes. Obrigada aí, Anderson, parabéns a todos. Sempre trazendo mentes brilhantes para falarem um pouco, para aprendermos, né? A gente sempre aprende alguma coisa. Então, muitíssimo obrigada, Marcel. Alex, aí as suas palavras. Olha, eu queria agradecer aí o Marcel, o seu tempo que esteve conosco. O Marcel tem uma agenda muito cheia, tá?
por conta do trabalho da Nivus aí, muito cliente, muito projeto. O que foi? Pensei que tinha me cortado aqui ao vivo, tá? É. Agradecer aqui o Marcelo, agradecer de novo. E agradecer a todos. É uma pegadinha que o nosso Engage fez. E agradecer a todos que estiveram conosco até aquele momento. Não se esqueçam de dar uma olhada lá no site da Nivus as vagas. Para vocês que não seguem a IT Recruta, segue. Toda quinta-feira a gente tem entrevista com profissionais de TI. Segue também a RPO Academy. E vamos deixar aí o Marcel para finalizar com as palavras. Olha, obrigado e parabéns aí pela iniciativa. É legal a gente poder debater e falar um pouco daquilo que a gente, muitas vezes, no dia a dia, a gente acha que são assuntos que são difundidos no mercado, mas é sempre bom a gente poder falar e trazer aqui um pouco da forma como a gente vê, como a gente acredita que as coisas vão mudar. Espero ter contribuído de alguma forma com aquilo que é a experiência, não só minha, mas aquilo que a Nivus tem para trazer para o mercado. E estou à disposição, obrigado pelo convite e espero participar dos próximos debates. Estou sempre à disposição aí para poder contribuir naquilo que eu puder. Obrigado. Com certeza. Tudo isso aqui vai estar gravado no LinkedIn, está gravado no YouTube, então podem ver aí mais uma vez. Alex, muitíssimo obrigada mais uma vez, super obrigada. Marcelo, solta a vinheta. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Até mais.